Oiê, eu sou a Lúcia Stradiotti, educadora financeira de mães e mulheres. E hoje eu tô aqui para te falar sobre 9 verdades a respeito do dinheiro. Verdades essas que você talvez já conheça, talvez já tenha ouvido falar, mas talvez não dessa forma como eu vou colocar aqui para você. E talvez você ainda não tenha associado essas verdades com a bagunça aí da sua vida financeira hoje. Então, se a sua vida financeira, principalmente, não está da forma como você gostaria, é muito importante você prestar atenção aqui, entender o que é que pode estar realmente atrapalhando, para daí sim poder fazer as mudanças necessárias para que os seus resultados mudem. Então, presta atenção nessas 9 verdades. A primeira delas, e uma grande verdade, é que se você não controla hoje o seu dinheiro, muito provavelmente você é controlada pelo dinheiro. Ou seja, quando a gente não controla, ele controla a gente. Eu acho que você já sentiu aquela sensação de ser refém da sua vida, né? Refém do seu dinheiro. Sabe, chegar no final do mês e de repente não saber se pode ou não aceitar um convite, ou mesmo ter certeza de que não pode fazer determinada coisa ou comprar determinada coisa porque você não tem dinheiro? Ou seja, nessa hora, não é você que está fazendo uma escolha, não é você que está tomando a decisão, é o dinheiro que está controlando você. E aquela sensação de viver no mês a mês como se realmente você dependesse de o dinheiro entrar, pagar suas contas, para daí você entender o que é que você pode ou não fazer, sabe? Essa coisa de ser realmente refém, de estar sendo controlada pelo seu dinheiro, quando na verdade você deveria estar no controle. O dinheiro, ele serve, ele está aí, né, disponível para servir a gente, ele deveria ser para isso, mas muitas vezes, na verdade, é a gente que está aqui vivendo em função do dinheiro que a gente tem. Isso acontece muito quando a gente não tem o controle, quando a gente não tem um planejamento, quando a gente faz gastos por impulso, sem nenhum planejamento prévio, quando a gente não faz a projeção da nossa renda, do nosso dinheiro, do nosso mês, do nosso ano, e acaba que a gente fica justamente nessa situação de ser controlada pelo dinheiro que a gente tem. Então essa é a primeira verdade. Quando a gente não controla o dinheiro controla a gente. E é muito importante que você decida então assumir o controle da vida financeira, caso você ainda não faça isso. Agora, é importante deixar claro que controlar a vida financeira não significa entrar naquela neurose de anotar cada centavo que você gasta, de fazer aquela planilha super difícil, super chata, ou então manter aquele aplicativo totalmente atualizado. Não é disso que eu tô falando. Assumir o controle da sua vida é entender o que está acontecendo, é mapear seu custo de vida, tomar algumas decisões e principalmente fazer um planejamento pautado nos seus valores, para que a partir desse planejamento você saiba qual direção seguir, você saiba quais passos dar, sem que você fique sempre refém da situação. A segunda verdade sobre o dinheiro é: se a gente não dá um destino para ele encontra um destino. Dinheiro é energia viva, como eu gosto de dizer. E você já deve ter percebido que se de repente você tem um dinheiro sobrou dinheiro naquele mês, ou você conseguiu guardar um pouquinho de dinheiro, e aí você não sabe ainda o que você vai fazer com ele, você ainda não decidiu qual vai ser o destino desse dinheiro, pode apostar que vai ter um pneu furado, um cano quebrado, um vazamento em algum lugar, alguém que precisa tomar um remédio e você precisa gastar esse dinheiro. Eu ouço esse relato todos os dias das pessoas que me procuram por ajuda. Quando a gente não dá um destino para o dinheiro, ele encontra um destino. Se a gente não direciona exatamente o dinheiro para aquilo que a gente quer, e principalmente se a gente ainda não está usando o dinheiro a nosso favor para fazer algo que realmente faça sentido para a gente, se a gente ainda não está realizando os nossos sonhos com o dinheiro, pode ter certeza de que ele vai encontrar um caminho para escoar e ele vai acabar sumindo da sua vida, como se ele estivesse indo pelo ralo mesmo. E aí, aquela sensação de que, nossa, meu dinheiro desaparece. Nossa, mas sempre tem alguma coisa. Toda vez que eu me proponho a guardar dinheiro, surge alguma coisa. É por isso mesmo, porque a gente precisa direcionar o nosso dinheiro. Agora, uma outra coisa que é importante de falar aqui, que a gente também precisa contar com os imprevistos. E eu não tô falando aqui de emergência, né? Eu não gosto nem de falar da reserva de emergência. Eu acho que a gente precisa ter, na verdade, a reserva da tranquilidade. Mas a gente precisa considerar que a nossa vida é fluida. As coisas acontecem, principalmente a vida de uma mãe com filhos, e que coisas podem acontecer. Então, a gente precisa considerar imprevistos. E se você tem um orçamento, você controla o seu dinheiro, você monta a sua projeção do mês, mas o seu orçamento é justinho, você não tá considerando aí um espaço para imprevistos,
Esse pode ser o problema. É lógico que todos os meses você vai se frustrar. Então é importante você saber que os gastos extras, eles vão surgir, vão aparecer. Pode ser um convite para um casamento e aí você precisa de cabelo, maquiagem, presente. Pode ser a festinha de um amigo do filho, pode ser que de repente você abre o armário e as roupas do seu filho não servem mais e você vai precisar comprar roupa. Os imprevistos acontecem, então conte com eles, mas além disso, direcione o seu dinheiro para aquilo que você quer realizar. Saiba exatamente quais são seus sonhos, quais são seus planos, as suas metas e direcione o seu dinheiro. Separe cada dinheiro para cada meta específica. Tenha isso bem determinado para que não aconteça aí do dinheiro encontrar os próprios caminhos. A terceira verdade é que o que os olhos não veem, o coração não sente, mas o bolso sente. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é lógico que se o nosso bolso sente, eventualmente o nosso coração vai sentir também. Não é à toa que, por mais que você não queira controlar seu dinheiro, por mais que você não queira olhar para sua vida financeira, você sabe que tá uma bagunça e você sente os reflexos disso na sua vida, né? A vida financeira impacta muito diretamente todas as outras áreas. Então é muito comum que você se sinta oprimida, deprimida, preocupada, ansiosa, angustiada, cada vez que você não entende o que está acontecendo com o seu dinheiro, cada vez que você não sabe a quantas anda a sua vida financeira. E o pior é que tem muita gente justamente nessa situação. Prefere não olhar para aquilo com aquela falsa ideia de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Pode até ser verdade para algumas coisas, mas para a vida financeira isso não se aplica, porque aquele, de repente, problema que está acontecendo, né, ou aquele buraco que nesse momento pode estar pequenininho, ele vai aumentar. Isso é fato. Se você tem hoje uma dívida e você não olha para ela, pode ter certeza que daqui a um tempo, quando você for olhar, ela está muito maior. É isso que vai acontecendo com os nossos problemas financeiros também. Se você tem um trauma financeiro, um distúrbio financeiro de algum tipo, e você não olha para isso e não cuida disso, daqui a um tempo, isso pode ter se tornado uma situação insustentável. Então é muito importante que você não caia nessa armadilha. Olhe para o seu dinheiro. Olhe para a sua situação financeira, cuide dos números, cuide da sua conta, cuide da sua vida financeira, cuide da sua relação com o dinheiro. Por mais que doa um pouquinho quando a gente vai olhar para isso, vai doer muito menos do que você passar a vida inteira sofrendo com problemas financeiros. A quarta verdade sobre o dinheiro é que dinheiro não resolve os seus problemas financeiros. E isso eu quero deixar bem claro aqui, porque quando eu falo isso as pessoas se assustam e falam, como assim? É lógico que se eu tivesse mais dinheiro, tudo ia se resolver. E isso não é verdade. Dinheiro, ele pode pagar suas dívidas, ele pode pagar suas contas em atraso, ele pode até comprar mais coisas para você e você achar que com isso você vai ser mais feliz, que é uma doce ilusão. Na verdade, o dinheiro não resolve os nossos problemas financeiros e é importante a gente entender que o nosso resultado financeiro hoje, ele não é o problema, ele é o reflexo de um problema que está acontecendo muito atrás do que aqueles números que a gente está vendo. Então, se hoje a sua conta está desorganizada, você está endividada, sua vida financeira está caótica, é porque existe um problema que não é falta de dinheiro. Com certeza, a falta de dinheiro já é o reflexo de um outro problema que precisa ser olhado, que precisa ser investigado e que precisa ser cuidado. Como eu gosto de dizer, cuidar da vida financeira é mais ou menos como cuidar de uma doença. A gente pode ou ficar tratando os sintomas daquilo e aí a gente vai tratar a vida toda, mas nunca descobrir a real causa, ou a gente vai investigar as causas e cuidar da causa, e aí a gente vai sanar aquele problema de vez. É isso que você deve escolher fazer com a sua vida financeira. Se hoje você tem uma bagunça, tá desorganizada, tá endividada, tá enrolada, não sabe por onde começar, começa investigando a causa desse problema. Você tem já a lista dos sintomas, a partir disso, peça ajuda, procure alguém que possa te ajudar a olhar para o que está por trás disso. E é isso que vai, de fato, resolver a sua vida. Não adianta ganhar mais dinheiro. É por isso que tem gente que ganha na loteria e em 2 meses, 2 anos ou, enfim, um tempo muito curto, acaba perdendo todo o dinheiro, gastando tudo que tem, continua com a mesma situação de antes. É por isso também que tem pessoas que hoje ganham 3, 4, 5 vezes mais do que ganhavam quando jovens e continuam com aquele mesmo padrão de serem enrolados financeiramente. Isso pode estar acontecendo com você, inclusive. Muita gente que me procura está exatamente nessa situação. Ganha hoje muito mais, mas os problemas não acabaram e não conseguem entender por que isso acontece. Isso acontece porque o dinheiro, ele não vai
salvar a sua vida, ele não vai resolver seus problemas. Seus problemas financeiros, eles são muito além do que o que aqueles números estão te mostrando. Você precisa olhar para isso, para o que está por trás dos números, e aí sim você vai conseguir cuidar da sua vida financeira. Quinta verdade sobre o dinheiro é que o dinheiro nunca sobra. Nunca vai sobrar. E se você estiver esperando sobrar dinheiro para começar uma reserva, para realizar seu sonho, para trocar de carro, para comprar sua casa, você vai esperar pro resto da vida. O dinheiro não sobra. É a gente que faz o dinheiro sobrar. E aí, não é simplesmente, vou economizar para o dinheiro sobrar no final do mês. Não. Mesmo que você faça isso com essa intenção, vai chegar no final do mês e você acabou gastando mais do que previa e o seu dinheiro não vai sobrar. O que você precisa fazer é entender o seu custo de vida real, separar já uma projeção, entender quanto você vai gastar naquele mês para viver e logo que o seu dinheiro entrar, seja ele um prolabore, um salário, enfim, o dinheiro entrou para você, você primeiro separa aquela quantia que você quer guardar, então que você quer reservar, quer investir, e depois você se programa para passar o mês com o resto. Eu não tô falando aqui de você deixar contas em atraso, de você não pagar algumas coisas porque você não pode mexer nessa reserva. Não é isso. A ideia é que você entenda previamente quanto você precisa para realmente passar o mês, quanto você precisa para viver, de quanto dinheiro você vai precisar naquele mês e nos próximos e quanto você pode separar para investir, para guardar, para reservar para determinado fim. Então, você entende qual é o seu custo de vida, você estuda o seu orçamento, mapeia e a partir disso você vai tomar as decisões necessárias, as medidas necessárias, então enxugar um pouquinho em alguns lugares, se for o caso, mas principalmente estipular uma meta possível de ser atingida, um valor que você consiga se comprometer em guardar todos os meses. E aí, entrando esse dinheiro para você, você vai primeiro guardar essa quantia que você determinou e com o restante você vai viver o resto do mês, pagar suas contas, viver com aqueles gastos do dia a dia, fazer as compras que você precisa e é isso. Se você ficar esperando o dinheiro sobrar, você vai esperar sentada pro resto da vida. A sexta verdade sobre o dinheiro é que o dinheiro é emocional e está diretamente ligado à nossa autoestima e à nossa percepção de valor próprio. É muito comum a gente ver pessoas que, por conta da vida financeira desorganizada, se sentem mal, ficam envergonhadas, acabam se sentindo totalmente com a autoestima baixa, realmente se rebaixando, se inferiorizando em relação aos outros, porque a gente acostumou, a gente foi levado a entender que o dinheiro reflete o nosso valor. A nossa vida financeira reflete o quanto a gente vale de fato. E isso não é verdade. Essa relação dinheiro e alto valor tá totalmente errada e lógico, faz parte da sociedade em que a gente vive, desse mundo capitalista, faz parte também da mídia e de tudo que eles tentam passar pra gente, mas a gente precisa desconstruir essa ideia errada de que o nosso dinheiro reflete o quanto a gente vale. É por isso que eu sempre falo que quando a gente não tá bem, a nossa vida financeira também não tá bem. Quando a gente não se sente bem, feliz, amada, quando a gente não reconhece o próprio valor, é lógico que isso vai se refletir nos números. Então, para cuidar da vida financeira, a gente precisa também cuidar da gente. É por isso que eu falo, a mudança começa em você. Então, se as coisas hoje não estão bem, olhe para você. Lúcia, tá tudo uma bagunça, eu não sei por onde começar. Comece cuidando de você. Entenda o que te faz feliz, faça alguma coisa por você, para sua vida. E aí pode não ter nada a ver com a questão financeira, mas com certeza isso vai afetar o teu resultado financeiro positivamente. Quando você começa a cuidar de si mesma, quando você começa a se valorizar, a se amar, a realmente se dar o devido valor, é aí que você vai ver o reflexo na sua vida. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente começa a organizar a vida financeira, é lógico que tudo fica mais fluido, fica mais leve na nossa vida também. Agora, o que não pode acontecer é você assumir uma culpa ou a responsabilidade por, de repente, não estar conseguindo organizar uma bagunça financeira e aí se sentir mal por isso, se sentir envergonhada por isso e realmente associar isso com o teu valor próprio. Isso, de fato, é uma ideia totalmente errada e que a gente precisa, de uma vez por todas, colocar por terra para que a gente possa seguir livre. É só conseguindo esse empoderamento, é só conseguindo essa
consciência de que a gente é muito mais do que simplesmente o nosso saldo bancário, que a gente vai conseguir, de fato, uma mudança na nossa vida. A sétima verdade sobre o dinheiro é que os nossos comportamentos financeiros e também o nosso resultado financeiro são determinados pelas nossas crenças. Ou seja, se hoje você compra sem planejamento ou você não cuida da sua vida financeira porque você entende que isso é muito difícil, é muito chato, é muito ruim, se você não consegue conversar sobre dinheiro com o marido, se você não consegue conversar sobre dinheiro com os filhos, se você não consegue de jeito nenhum dar um jeito na sua vida, olhar para o dinheiro, cuidar do dinheiro, sair das dívidas, seja qual for a sua situação hoje, com certeza por trás disso existem crenças que precisam ser acolhidas, entendidas e cuidadas. É só quando a gente olha para a real questão, é só quando a gente olha para o que está por trás dos números é que a gente consegue progredir. É aquilo que eu falei antes, né? É cuidar da causa ao invés de simplesmente cuidar dos sintomas. Então, quando a gente olha para essa causa, muito provavelmente a gente vai esbarrar em crenças. E aqui eu nem tô falando só de crenças financeiras, eu tô falando, como eu já disse antes, de crenças sobre o teu valor próprio, de crenças sobre a tua autoestima, sua capacidade, crenças sobre merecimento e também crenças sobre trabalho, porque afinal de contas, tudo que a gente pensa a respeito do nosso trabalho ou do trabalho em geral afeta também o nosso resultado financeiro. Então, se você hoje tem aquela vida bagunçada e não consegue entender, fala, né, nossa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo colocar em prática. Eu já determinei que eu ia mudar, mas eu não consigo mudar. Pode ter certeza que tem crenças aí por trás disso tudo que de maneira inconsciente estão imperando hoje na sua vida e determinando as suas ações, o seu comportamento, inclusive a sua forma de pensar a respeito sobre o dinheiro. Então, quando você tem esse bloqueio de às vezes não conseguir nem olhar para isso, tem a ver com essas crenças e é disso que a gente precisa cuidar. A oitava verdade sobre dinheiro é que o dinheiro não deveria ser tabu, porém ainda é a segunda maior causa de divórcio no mundo, justamente porque os casais não conseguem falar abertamente sobre isso. Os casais não conseguem manter um diálogo aberto sobre o dinheiro. Às vezes, muitas vezes, o dinheiro é um problema do qual não se fala em casa, um problema velado, e aí aquilo vai acontecendo e consumindo o casal, toda a energia, e aí é lógico, né, não tem como acabar diferente, mas muitas vezes também acontece a traição financeira. Então, o marido age escondido da mulher com relação ao dinheiro, toma as próprias decisões sem compartilhar com a companheira, não fala sobre a vida financeira e acaba muitas vezes se enrolando financeiramente, entrando em dívidas, assumindo parcelas e fazendo coisas que não deveria ter feito ou que não poderia fazer, estava fora da capacidade dele e ele fez sem compartilhar. É lógico que isso acontece no inverso também. Muitas mulheres que não falam da vida financeira para os companheiros, não sentem essa abertura, não sentem essa liberdade, acabam não conversando sobre isso e aí simplesmente o fato de ter o próprio dinheiro e agir da forma como quer e simplesmente não compartilhar nada e lógico, né, acabar fazendo algumas coisas, tomando algumas decisões sem compartilhar isso com o companheiro, isso acaba entrando como traição financeira. E aí, quando isso é descoberto, quando isso então gera um desconforto e é descoberto, é lógico que acaba levando a brigas e muitas vezes a uma discussão, né, a uma separação irreversível. Isso acontece muito porque o dinheiro ainda é tratado como tabu, em pleno século XXI, e as pessoas ainda não conseguem falar sobre a vida financeira, não conseguem expor a sua vida financeira, não conseguem falar sobre o dinheiro naturalmente, abertamente, nem mesmo com um companheiro. Então é muito importante que a vida do casal seja, né, da mesma forma como tudo no casamento deveria ser em cumplicidade, a vida financeira também deveria ser. Não tô dizendo aqui que existe uma dinâmica certa ou errada para se cuidar do dinheiro em casal. Cada casal conhece bem a sua dinâmica, aquela que funciona para ele, mas é muito importante que o casal, né, o marido e a mulher possa compartilhar sonhos, compartilhar a visão de futuro, possa fazer um planejamento em conjunto,
sem que o dinheiro seja motivo simplesmente de estresse, preocupação, de brigas e que eventualmente acaba levando para um divórcio. Então, vamos lidar com o dinheiro da forma como ele é, uma coisa natural, parte da nossa vida e não como um tabu. Isso precisa de uma vez por todas acabar. E a última verdade sobre dinheiro, mas não menos importante, é que muitas vezes o problema não é falta de dinheiro, mas é falta de autoconhecimento, que acaba levando à falta de autocontrole. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pode ser que essa seja a verdade mais dolorida aí, mas é muito importante a gente entender que cuidar da vida financeira passa por se conhecer melhor. Não tem como a gente cuidar do dinheiro simplesmente olhando para os números e cuidando dos números sem olhar para o que está por trás disso, sem olhar para a gente, sem entender por que é que a gente age de determinada maneira. É o que eu sempre falo, não é o que você gasta, mas o porquê. Então não é quanto você gasta, não é o que você comprou, é o que está por trás disso, o que te motivou a esse comportamento que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado e levado em consideração aqui. Então é lógico, quando a gente fala, né, de vida financeira, é lógico que é uma equação, é lógico que precisa bater, as contas precisam fechar, mas muitas vezes o que está faltando para essas contas fecharem não é dinheiro, é autocontrole. E o autocontrole a gente consegue com autoconhecimento, a gente consegue entendendo bem quais são os nossos valores, o que é que a gente quer para a nossa vida, o que faz a gente feliz de verdade. A partir disso a gente consegue traçar um planejamento consciente e seguir nesse planejamento. É lógico que o planejamento precisa fazer sentido. Quando o planejamento não faz sentido nenhum, a gente consegue seguir por 2, 3 meses e aí acaba. A gente não consegue mais manter na linha. Todas as tentações, todas as coisas que vão aparecendo, parecem ótimas oportunidades da gente sair do caminho. Mas quando o planejamento é feito com consciência, a gente consegue seguir consistente com esse planejamento. A gente tem uma motivação para se manter desse jeito. E aí é lógico, fica muito mais fácil da gente se controlar. Quando tem uma promoção, quando tem um convite inusitado, quando tem uma oportunidade inesperada de gastar o nosso dinheiro. É aí que a gente vai conseguir ponderar. Então, tem promoção, tem Black Friday, tem alguma viagem que surgiu de última hora? Se isso for tirar você do teu caminho, da tua rota para chegar no teu sonho, você não deve aceitar. Mas você só vai conseguir se controlar se você tiver esse autoconhecimento. Pode ter certeza que o que falta para você não é dinheiro, é autoconhecimento e, lógico, um pouquinho de autocontrole. Espero que esse conteúdo faça sentido para você, que você possa pensar um pouquinho sobre essas verdades e começar a aplicar algumas dessas dicas aí na sua vida, para que você possa ver uma mudança verdadeira, não só na vida financeira, mas na sua vida por inteiro.